Olá, triguinhos, graça e paz. E aí? Trabalhar para ficar rico ou trabalhar por um propósito? Trabalhar por dinheiro ou trabalhar por um propósito? Bom, gente, no diário de hoje eu quero compartilhar com vocês uma oração que eu fiz e como Deus tem me dado discernimento a respeito desse assunto. Há um desejo no meu coração muito grande de ficar rica, ok? Não vou esconder isso de vocês. Eu tenho um desejo muito grande de ganhar acima da média, de ter uma renda boa o suficiente para que eu possa fazer o que eu quiser. E eu percebo que Deus, dentro desse meu desejo, Ele não me reprimiu. Pelo contrário, Ele tem me ensinado através da palavra os princípios que a Bíblia ensina sobre isso. Por muito tempo, o evangelho, o cristianismo, condenaram o dinheiro, dizendo que quem servia a Deus não poderia ser rico. Só que se você for ler a Bíblia, não existe isso na Bíblia. Pelo contrário, Deus tem inúmeros princípios e promessas de prosperidade. O que Deus condena é a maneira que a gente se relaciona com esse dinheiro. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. O problema não é o dinheiro, mas é a maneira que a gente se relaciona com ele. E nesse processo de oração, eu estava falando isso com Deus, porque quando você tem esse desejo de prosperar, que talvez você esteja assistindo esse vídeo e você também tenha, a gente começa a se dedicar muito a isso. Então a gente trabalha muito, a gente se esforça muito, a gente se fadiga de verdade para alcançar isso. E eu hoje eu fiz uma oração falando isso para Deus. Eu falei: Deus, não me deixa sair do equilíbrio. Eu preciso entender com muita clareza até onde eu devo me esforçar, de que maneira eu devo me esforçar, para que o meu esforço não esteja pautado no meu medo da escassez, no meu medo de não ter, mas que o meu esforço esteja baseado na tua vontade. Eu preciso equilibrar isso. Você está conseguindo me entender? Eu preciso ter certeza de que o que eu estou fazendo eu vou ter fruto. E a hora de que eu vou precisar, e quando for necessário também parar. Isso é equilíbrio, né? Porque quando a gente está desequilibrado, a gente vai loucamente e aí você não colhe, você não entende, porque você está quebrando princípios. E aí Deus tão lindo, quando eu estava terminando meu devocional, na verdade, depois que eu fiz a oração, Deus me deu um Salmo 72. E aí, se você ler o Salmo 72 em Bíblias que tem referência, ele vai te dar a referência do Salmo 127, e eu quero dividir os dois com vocês. São dois salmos escritos nada mais, nada menos pelo homem mais rico, que foi um dos homens mais ricos dessa terra, que foi Salomão. Gente, conselho perfeito de Deus, né? Só que o que Salomão fala no Salmo 72? Eu não vou ler tudo, depois eu quero que você leia. Mas o versículo 12 diz, no versículo 11 diz assim, ó, do 10. Deixa eu ver aqui, não, no 9. O 9 fala assim, ó: os habitantes do deserto se curvarão diante dele, no caso do rei, e os seus inimigos humilhados se arrastarão aos seus pés. O rei das terras, junto ao mar Mediterrâneo, até a terra de Tarsis, lhe pagarão impostos. Os reis de Sabá e de Seba lhe trarão presentes. Sim, reis de todo o mundo virão e se curvarão perante ele, e todos os povos da terra serão seus servos. Aqui está dizendo tudo que vai acontecer com o rei Salomão. Prosperidade, né? Aqui tá falando, não se engane, aqui tá falando de dinheiro, ok? Porque imposto é dinheiro. Naquele tempo se pagava de inúmeras formas, né? De forma agrícola, com gado, mas trazendo para o nosso dia de hoje, você não paga ninguém com gado. Pelo menos eu não, né? Acho que você também não. Dependendo da região que você for, talvez sim. Mas nós usamos dinheiro, então aqui ele tá falando de dinheiro. E aí, gente, olha o versículo 12. Isso acontecerá porque ele foi um bom rei? Isso aconteceu porque ele era um cara inteligente? Isso aconteceu porque ele se esforçou e trabalhou muito? Não. Olha aqui que a Bíblia fala. Isso acontecerá porque ele ajuda os pobres que pedem socorro, os abandonados e a quem não tem recurso. Com amor ele se compadece dos fracos e necessitados e salva os que não têm mais esperança da salvação. Ele os salva da opressão e da violência, porque aos seus olhos a vida deles é preciosa. Se você ler o início do 72, ele começa a pedir ajuda a Deus, né, para que ele governe com justiça. E quem conhece a história de Salomão sabe que quando ele recebeu de Deus a prosperidade, foi porque Deus disse a ele que ele poderia pedir qualquer coisa, e ele pediu que Deus desse a ele sabedoria para reinar sobre o povo. E aí, se a gente for pro Salmo 127, que também é um salmo de Salomão, olha o que Salomão nos fala.
Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Aqui entra talvez um paradoxo, né? Por quê, gente? Talvez você lê o Salmo 127 e você pense assim, se Deus abençoa os que estão dormindo, então não preciso fazer nada, eu não preciso me esforçar. Mas não é isso que Salomão está dizendo. O que Salomão está dizendo é que não adianta nada você se esforçar muito por algo que Deus não está no centro, que não cumpra a vontade de Deus, que Deus não esteja ali. E como que eu faço, como que eu caminho com que Deus esteja comigo, cumprindo o seu propósito? Tudo aqui está relacionado a propósito. Salomão prosperou e enriqueceu porque o foco dele não estava na prosperidade nem no dinheiro, ele estava no propósito. Gente, se vocês ouvirem especialistas na área de finanças, né, relacionados a empreendedorismo, é unânime quase todos falarem isso. Não trabalhe focado no dinheiro. Não trabalhe focado no que você vai ganhar. Isso é uma consequência. Gente, isso é muito difícil, tá? Eu tô trabalhando isso, por isso tô gravando esse vídeo com vocês. Vocês sabem que eu não gravo nada do que eu não esteja vivendo. É muito difícil não trabalhar focado no dinheiro. Só que a Bíblia ensina que se você tiver um propósito, o dinheiro ele vai ser uma consequência do propósito. E não que você não vai se esforçar. Eu fico imaginando Salomão como rei, quantas tarefas ele não tinha que executar. Mas todas essas tarefas estavam interligadas no propósito. Gente, eu não sei se você tem esse entendimento. Se você não tem, eu quero que você tenha. Não importa onde você esteja, talvez você hoje trabalhe de CLT para alguém, empreendendo no CNPJ de outra pessoa. Talvez você tenha o seu próprio negócio, talvez você esteja perdido aí sem saber o que fazer. Mas o que eu preciso te falar é, tudo que você fizer tem que estar conectado ao seu propósito. Isabela, eu não sei qual é o meu propósito, busca em Deus. Mas uma dica, todo propósito em Deus está relacionado com gente, não existe outro propósito. Deus não trouxe o filho dele aqui para morrer, para agora colocar você como um discípulo que vai batalhar por coisas. Lembre-se, todo propósito em Deus está ligado em pessoas, tá ligado em servir pessoas. Só que às vezes Deus nos usa de maneira um pouco mais específica, né? Por exemplo, tem mulheres que tem um dom para trabalhar com mulheres, né? Ela tem um dom para trabalhar em áreas específicas. Por exemplo, a gente vê pessoas que trabalham especificamente com mulheres solteiras, porque tem esse dom. Pessoas que trabalham com mulheres casadas, pessoas que trabalham com casais. Gente, entenda, não tô falando de ministério, não tô falando do serviço que você faz na sua igreja, porque pode ser que o que você faz na sua igreja não tenha nada a ver com teu chamado, com teu propósito, ok? O bom é que tenha, mas pode ser que realmente não tenha, ok? Mas isso é uma coisa que eu não posso falar pra você, teu dom é isso. Você precisa entender isso em Deus. Mas quais são as dicas que eu te dou? Primeiro, tem que estar ligado com almas. Não existe propósito em Deus que não seja por vidas, ok? Segundo, o nosso propósito geralmente está ligado com coisas que já tem em nós. São dons que você já tem, são coisas que o teu coração já arde, são coisas que o teu coração se indigna. Vou deixar uma recomendação aqui. Tem um livro chamado O Designo, do Mike Murdock. Ele fala muito sobre isso, ele ajuda a gente a despertar a nossa atenção a isso. Quais são as coisas que você odeia? Que te dá raiva mesmo, que você fica indignado. Talvez você foi chamado para resolver esse problema, entende? Esse livro fala sobre isso. Outra recomendação que eu quero deixar para vocês é que tem um canal aqui no YouTube chamado Cristão Rico. Gente, que canal top. O nome é bem propositivo, né? Porque a gente que tem a nossa mentalidade antiga de achar que o dinheiro é um problema, a gente se choca com esse nome. Mas, gente, ela ensina o que a Bíblia fala sobre finanças. Gente, lá fora, no mundo secular, as pessoas estão aplicando na sua vida financeira o que a Bíblia fala, ok? Só que às vezes as pessoas não dão referência à Bíblia porque talvez nem saibam que estão na Bíblia. Mas a Bíblia tem princípio para tudo e para dinheiro tem muita coisa. Ela lançou até um e-book, eu vou deixar o link do e-book aqui também embaixo. É um e-book que fala também Cristão Rico. O que ela fala, gente? Ela, assim como eu mostrei para vocês, algo relacionado a dinheiro na Bíblia, ela mostra na Bíblia o que a gente erra e vai trabalhando nossa mentalidade, né? Que às vezes foi formada de uma maneira errada. Eu recomendo muito, gente. Então, eu quero deixar esse devocional que eu fiz pra vocês, né? Esse livro, esse diário. Foque no propósito. Gente, é um desafio, mas é possível. E você vai ver
o dinheiro fluindo como consequência da sua dedicação em fazer algo, em cumprir a vontade de Deus. Lembre-se, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus e cumpra o propósito dele. Não importa onde você esteja. Outra coisa muito importante. Às vezes, nossa caminhada com Deus é feita de ciclos. Deus te colocou no lugar para você manifestar teu propósito ali, e talvez você não vai ficar ali para sempre. E dali você vai para outro lugar. Não importa se você ganha pouco. Talvez hoje você está num lugar que teu salário é bem pouco. Deus vai cuidar das outras áreas, como aqui fala, para que você tenha o que você precisa nas outras áreas. E vai ter momentos, conforme você for caminhando no seu relacionamento com Deus, a gente vai se tornando confiável a ganhar mais, a ter mais. E tudo conectado ao nosso propósito. Espero que essa palavra te abençoe como me abençoou. Graça e paz.